Boa tarde, eu sou o pastor Gaudilei e reservei esse tempo para deixar um recado de Deus para o seu coração. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 13, no versículo 11, dizendo o seguinte: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A palavra salvação, ela tem três aspectos ou três estágios. Ela tem o primeiro estágio, que é o estágio da justificação. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que somos justificados do nosso pecado e livres instantaneamente da condenação do pecado. A palavra de Deus também nos revela que a salvação, ela tem um segundo estágio, que é o estágio da santificação, que acontece quando nós nos entregamos à palavra de Deus e à medida que vamos obedecendo a palavra de Deus e deixando que ela cresça dentro de nós, porque ela é viva, ela é eficaz, ela não apenas tem mandamentos, mas ela tem vida, a vida do Espírito, ela começa a produzir vida espiritual dentro das nossas vidas. E à medida que ela vai tomando conta da nossa maneira de viver, à medida que ela vai conduzindo os nossos passos, nós vamos nos santificando. Então, o segundo aspecto da salvação é um processo que vai acontecendo na nossa vida, que nós chamamos de santificação. Quando nós vamos deixando para trás o poder do pecado sobre a nossa vida e vamos nos tornando cada dia mais dominados pelo poder do Espírito Santo e conseguimos, mediante o entendimento e a prática da palavra, viver segundo a vontade de Deus. Mas a salvação ela tem um último estágio, que é o estágio da glorificação, que é o momento quando o cumprimento de todas as profecias relacionadas à volta de Cristo, ao arrebatamento da igreja, se cumprem. E também se cumpre o momento quando nós receberemos corpos glorificados. Ali o estágio completo da salvação se torna real nas nossas vidas. Então, quando o apóstolo Paulo fala que a salvação está mais próxima de nós hoje do que quando aceitamos a fé, ele está falando desse último estágio da salvação, que é o estágio da glorificação, que é o momento quando o arrebatamento da igreja está acontecendo, a volta de Cristo. São esses momentos que estão relacionados com os acontecimentos do fim, do cumprimento das profecias da palavra de Deus. E ele diz para mim e para você como igreja, o Senhor falando através do apóstolo Paulo, dizendo: é hora de despertarmos, é hora de conhecermos o tempo, e que essa salvação ela está mais perto de nós quando aceitamos a fé. Ou seja, este momento está se aproximando das nossas vidas. E como cristão, temos que pensar o que Deus quer de nós nesse tempo, que é o tempo que antecede a volta de Jesus, que é o tempo que antecede o arrebatamento da igreja, que é o tempo que antecede a glorificação, que nós tanto aguardamos, que será algo real, poderoso e verdadeiro em nossas vidas. Eu vejo que a resposta está lá em Mateus 6,33. O Senhor nos diz na sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui nós temos, de maneira muito clara e sucinta, a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas nesse tempo que antecede o tempo do fim. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de você? Ele quer que a gente se concentre, que a gente esteja realmente voltado para o seu reino, que a gente busque o seu reino em primeiro lugar, que a gente faça do seu reino, dos valores do seu reino, a prioridade das nossas vidas hoje. Lá em Colossenses 3,1 diz também assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra. Então, queridos, o que o Senhor está dizendo para nós? É tempo de priorizarmos o seu reino. É tempo de buscarmos as coisas que são de cima. É necessário entendermos que só podemos viver esse propósito de buscar o reino de Deus, que é proclamar e trazer o reino de Deus à nossa vida nessa terra, fazendo duas coisas básicas e fundamentais. Primeiro, se nós queremos proclamar o reino de Deus, nós temos que nos preocupar com o amor pelas almas perdidas. Jesus, ele diz: eu vim para salvar, eu não vim para julgar, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio com o propósito de salvar as nossas almas. Ele veio com a função de nos resgatar do pecado e nos levar para o reino do Pai. Jesus é a porta desse reino. Quando nós entramos por ele, diz a palavra de Deus em João capítulo 10, versículo 9, Jesus falando, ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagens. Ele é a porta de acesso
a um reino de glória, a um reino de cura, a um reino de libertação, a um reino de vida plena. E quando nós proclamamos como igreja a salvação em Jesus Cristo aos quatro cantos desta terra e damos ao pecador a condição que ele se arrependa dos seus pecados e aceite a Jesus como Salvador, nós estamos proclamando e trabalhando para que o reino de Deus cresça na terra numericamente, porque é mais uma alma que passa a ingressar e a integrar o reino de Deus na terra. Assim o reino de Deus está se expandindo quando nós, como igreja, cumprimos a nossa missão de sermos uma igreja missionária na terra, fazendo o nosso papel como cristãos de sermos evangelistas, proclamando o reino de Deus e trabalhando para que ele cresça no coração das pessoas e mais vidas se convertam a Jesus, fazendo com que esse reino seja expandido e cresça quantitativamente na terra. Segundo, nós podemos proclamar o reino de Deus, priorizar o reino de Deus, trabalhando no seguinte sentido, como cristãos, vivendo a vida do reino de Deus, testemunhando com a nossa vida que nós somos pessoas que temos uma vida transformada em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos ensina que o reino de Deus é um reino espiritual, é um reino ético, é um reino de retidão, é um reino de justiça, é um reino de amor, é um reino de paz. E que Jesus, da mesma forma que é a porta de acesso ao reino de Deus, ele também é a porta de acesso ao reino de Deus para as nossas vidas. Porque Jesus mesmo disse no Evangelho de Lucas, quando vos disserem que o reino de Deus está ali ou acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isso quer dizer que o reino de Deus é interiorizado em nossas vidas, quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. E os valores de Cristo, as virtudes de Cristo, o caráter de Cristo começam a se manifestar em nós. Quando nós reconhecemos que precisamos nos encher a cada dia da sua palavra, permanecendo na sua palavra, permanecendo nos ensinos da sua palavra, nós estamos alimentando a vida que está em nós. Nós estamos fortalecendo os valores dessa vida maravilhosa que é a vida de Cristo que foi implantada em nós. E assim nós começamos a impactar o mundo, sermos agentes de transformação nessa terra. Começamos a propagar uma vida de qualidade, que é a vida de Cristo. Uma vida de excelência moral, de excelência espiritual, de excelência ética. E aonde nós estamos, começa a haver transformações, começa a haver mudanças. Então nós, como povo de Deus, nesse tempo que antecede o momento do fim, precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tendo amor pelas almas, proclamando o Evangelho de Cristo àquele que está perdido sem salvação e vivendo a vida do Evangelho de Cristo, proclamando ao mundo com a nossa vida que Jesus tem poder para transformar vidas, porque Ele transformou as nossas vidas. E hoje nós somos pessoas melhores. Nós somos pessoas transformadas, nós somos pessoas que temos a condição de crer em Deus e viver na presença dEle, porque Jesus nos deu essa condição. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus te dê paz em Cristo Jesus. Amém.